Érica, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. A Érica é pedagoga, palestrante executiva, né? Eu achei muito interessante tu ter feito o curso de pedagogia, porque eu também sou dessa área e depois tu ter transformado tudo isso, se tornado uma executiva, né? E uma das primeiras perguntas, Érica, que eu queria te fazer é justamente isso, que tu é formada em pedagogia e desenvolveu uma carreira de sucesso no mundo corporativo. O que tu aprendeu na pedagogia que tu carregou junto contigo e que te ajudou nesse processo como executiva? Olha, a pedagogia que me fez chegar onde eu cheguei. Porque só tem uma coisa que transforma o ser humano, que é o poder da educação. É a educação que transforma vidas, que transforma pessoas, que evolui pessoas. Só tem um jeito da gente evoluir, educando, não é oprimindo. E educação não é ser bonzinho. Um bom professor, um bom educador, ele não é bonzinho. Ele vai lá, ele exige, ele desenvolve, ele instiga, ele estimula, ele atrai a atenção. Então, ele puxa a responsabilidade para ele do desenvolvimento humano daquela pessoa. E isso faz toda a diferença. Então, a arte de educar, a pedagogia, me fez ter um olhar diferente do que é gestão. E é muito interessante que eu sempre tive esse olhar graças à pedagogia. Esse olhar hoje está em evidência. É lindo falar de soft skills, é lindo falar de pessoas, mas na minha época, quando eu comecei, eram números. Tá. Os maiores feedbacks que eu tinha é: você é muito pessoas e poucos números. Você tem que preocupar mais com planilha, com os números, ser muito voltado às pessoas. E eu sempre falei, o resultado é consequência das pessoas. Primeiro as pessoas, depois os números. Não se trata pessoas como números. Se você trata uma pessoa como número, ela também tratará a empresa como número. Mas eu sempre tive feedback ao longo da minha carreira que esse era o meu erro. E eu sempre falava, esse é o meu acerto, é por isso que eu dou resultado. E, Érica, quais as principais características que tu vê nas pessoas, assim, que prosperam nos seus projetos profissionais? Eu falo que é o seguinte, a primeira coisa é você escolher. Se você não faz a escolha, se você não escolhe alguma coisa, você é escolhido. E quando você é escolhido a estar num cargo, numa empresa, num posto, você não tem resiliência, não é uma escolha sua. Ah, é o que tem para hoje. É isso mesmo. Então você faz aquilo ali por fazer, não é uma escolha sua. Quando você escolhe algo, você entra num campo que se chama o campo da responsabilidade. Não tem decisão certa e decisão errada, tem decisão tomada. Quando eu escolho alguma coisa, eu defini que eu quero aquilo. E quando eu defino que eu quero aquilo, eu entendo que tem coisa boa e coisa ruim. Tudo vai ter lado bom e lado ruim. E aí o que eu me responsabilizo pela minha escolha. Então a primeira coisa é a responsabilidade. Eu me responsabilizo por aquilo que eu escolhi. Então eu responsabilizo. A responsabilidade quer dizer o quê? Se eu assumir que farei isso, vou fazer isso. Não adianta eu ficar culpando fulano e dizer, a culpa é de fulano que eu não fiz isso. Não, a responsabilidade é minha. Então o primeiro passo é a escolha, o segundo passo é a responsabilização. Sou responsável por isso e vou entregar isso. O segundo passo, o terceiro, na verdade, é você ter senso de dono. Então, eu sou uma pessoa que faço isso e tenho responsabilidade. Vou fazer bem. Aí eu evoluo. Agora eu tenho senso de dono. Eu entendo que isso aqui é meu. O pequeno reino é meu. Essa empresa é minha. Isso aqui é meu. Aí você começa a ter senso de dono e começa a ter um olhar mais abrangente. Um olhar daquilo, olha, esse negócio é meu. Eu vou lutar por ele. Aí o quarto passo é quando você tem uma coisinha chamada accountability, que significa o seguinte, além de eu me responsabilizar pelas minhas coisas, de eu entender que isso daqui é meu, porque eu decidi, escolhi estar aqui, eu presto conta. Eu sou uma pessoa que tenho que prestar conta. Então, hoje, como CEO de uma empresa, eu estou nesse passo, onde eu brinco que eu tenho vários chefes, né? O governo, porque eu amanheço com uma dívida gigantesca. Eu tenho que pagar imposto, né? Você como empreendedora sabe disso, então eu tenho que pagar imposto, além de pagar o imposto, eu tenho que pagar todos os custos fixos, que é custo de aluguel, de pessoas, eu tenho que entregar o dinheiro para o acionista, eu tenho que pagar todos os meus fornecedores, que é TIM, Motorola, Samsung, todos os outros fornecedores que eu tenho. Então eu falo que eu tenho vários chefes. Eu tenho acionista, eu tenho os meus funcionários, eu tenho os meus custos fixos, que são pessoas e coisas, eu tenho os meus fornecedores, e aí você começa a ter uma contabilidade, um olhar mais geral de eu preciso prestar conta.
Esse é o ciclo da evolução das pessoas que progridem. A maioria, a grande maioria, não chega nem a se responsabilizar, porque são escolhidos, não fazem escolhas. Tá certo. Tu enfatiza muito, Érica, a questão do comportamento dentro de uma empresa, né? Ele é tão importante quanto o domínio da técnica? Para mim, mais. Os dois são extremamente importantes. É uma heresia, uma pedagoga, falar que a técnica não é importante. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a técnica sem o comportamento é desperdício. É um desperdício. Então, ou seja, tem pessoas, eu costumo brincar o seguinte, qual que é a diferença de hard skill para soft skills, tá? Hard skill eu falo 3 línguas. Eu falo inglês, eu falo italiano, eu falo português, né? A soft skills eu tenho o poder da comunicação. Eu sei comunicar, eu sei transferir conhecimento. Não adianta nada eu falar 3 línguas se eu não sei me comunicar. Ninguém vai me seguir, ninguém vai me ouvir. É um desperdício. Já, se eu não sei 3 línguas, sei mais ou menos o português e consigo me comunicar, eu viro presidente da República. Os 2 últimos são assim. Eles sabem se comunicar exatamente para o público deles. Você chega lá. Por isso que eu digo, a habilidade comportamental, ela sempre, a inteligência emocional, vai sobressair a técnica. É incrível isso, né? Como a gente tem que prestar atenção para esse lado. E como que tu resumiria, assim, Érica, a mentalidade de um líder, de um bom líder? Olha, a primeira coisa é que muitas pessoas, elas pegam o cargo de liderança por status, pelo cargo, por dinheiro, por poder. Elas nunca serão boas líderes. Para você pegar um cargo de liderança, você tem que gostar de gente. Eu fiz pedagogia, depois eu estudei e me especializei em andragogia. Pedagogia é a arte de educar crianças e adolescentes. Andragogia é a arte de educar adultos. Como eu movo adulto? Mover adulto é extremamente difícil. A gente já fazer aquilo que a gente se pressupôs a fazer já é difícil. Eu quero fazer atividade física, já é difícil todo dia se acordar cedo e fazer. Eu quero ter disciplina para me alimentar bem, já é difícil. Eu ter o controle de mim mesmo para fazer aquilo que eu me proponho já é difícil. Imagina se fazer o outro fazer algo. É extremamente difícil. Outro dia eu dei consultoria para um grande hospital aqui de São Paulo e o diretor do hospital era um cirurgião cardíaco. Ele falou, nenhuma cirurgia cardíaca que eu fiz é tão difícil como mexer com os médicos. E eu sou um médico. Mas você fazer a cirurgia é difícil. Fazer com que os outros façam no padrão que você exige é mais difícil ainda. Então, envolver as pessoas. Você tem que gostar. Ou você gosta de gente, ou você curte desenvolver pessoas, porque é um projeto, é uma doação. Mas, na minha opinião, não existe nesse mundo nada mais lindo, uma atividade mais bonita do que a atividade de educar e de liderar. Realmente. E o que tu pensa sobre o chefe, o líder, que expõe as suas fragilidades? Tu acha que isso pode ser ruim para ele? Não, esse está sendo um grande problema hoje em dia. Eu sou gestora há 25 anos. Já liderei mais de 15 mil pessoas, já passaram sob a minha gestão. E eu brinco que você da arquibancada, você pode falar qualquer coisa. É simples da arquibancada se adaptar. Você tem que descer e jogar o jogo para você ver o quão complexo que é liderar. Então, o que está acontecendo hoje? Tem um monte de coaches e mentores que nunca lideraram uma única pessoa na vida, ensinando as pessoas a liderarem. E como eles querem lacrar na internet, eles põem o líder perfeito. Praticamente um Superman. Isso nunca vai acontecer, porque somos seres humanos imperfeitos. Não é porque eu virei líder que do dia para a noite eu virei uma pessoa perfeita, que não vou ter problemas, que não vou ter minha carga. Gente, a Monja Quen fica irritada. Como é que o líder não vai ficar irritado? Isso não existe, essa possibilidade. Ele é extremamente pressionado, em cima e embaixo. Embaixo, porque o liderado tem uma expectativa que ele vai ter resposta para tudo, que ele vai ser a pessoa que vai dar conhecimento, vai acompanhar, vai ajudar. É tipo para resolver tudo dele, porque o brasileiro é muito dependente. Ele acha que o líder tem que fazer tudo por ele, tem pouca autonomia. E em cima tem um acionista cobrando resultado, porque senão aquela empresa fecha. Então ele está no meio daquilo ali, sendo extremamente pressionado, em cima e embaixo.
Se ele não contar, sou um ser humano, não tenho resposta para tudo, não sei de tudo. E, aliás, eu contratei capital intelectual. Que tal todos nós juntos conseguimos essa resposta? Olha, hoje eu estou irritado mesmo. As pessoas elas estão confundindo um pouco no Brasil opressão com desenvolvimento. Opressão sou eu adjetivar pessoas. Você é muito ruim. Isso é opressão. Eu estou a sua imagem, porque ninguém é nada, todo mundo está alguma coisa. As pessoas são totalmente capazes de desenvolver. Mas é diferente de eu falar para você, você me entregou um projeto ruim. Isso eu posso falar. Isso eu devo falar. Isso eu tenho que falar para desenvolver pessoas. A forma como falar faz muita diferença. Mas esse é o ponto Essa colocação. também. Sabe o que está acontecendo no Brasil? As pessoas estão muito melindradas. Aí elas estão dando feedback assim. Olha, você é tão legal, você é tão perfeito, você é tão legal, você faz coisas tão boas, mas invalidou o feedback. Primeiro que todo elogio que você fez e depois veio um mas, já deu errado. Já. Porque aí o cara falou isso tudo para depois meter o pau. Segundo, que depois aquilo que você chamou a atenção que estava errada, também deu errado porque você já falou que a pessoa é maravilhosa. Então, para que eu vou desenvolver isso se eu tô... Uma incoerência é... Não, é o seguinte, se você faz uma coisa boa, eu vou te dizer, você fez muito bem. Parabéns. Se você faz uma coisa ruim, eu tenho que ser firme com você. Porque senão a pessoa não vai entender. Eu tenho que dizer, olha, não, você fez isso aqui está errado. É inadmissível. Não faça de novo. Eu falo com as pessoas, a gente tem muitos direitos, mas a gente tem deveres. Então, seja, horário. Tem um horário com a empresa, tem que chegar no horário, tem que sair no horário. A pessoa não está chegando, tem que falar, não, você não está entendendo, não é 9:1, é 9. E você tem que falar firme. Se você melindrar, a pessoa não entende. A linguagem é muito importante. Tem que ser muito objetivo. Tem que ser objetivo e tem que ser firme. Se está ruim, está ruim. Se está bom, está bom. Se você tem medo de falar que está ruim, a pessoa percebe. É aquilo que tu fala do movimento não mimimi? É isso. As pessoas entenderam tudo. Eu não sei se tu tem tudo. a mesma percepção que eu, mas é como se levasse tudo para o pessoal. Porque tem gente que atinge o pessoal. Aí tem que tomar conta. Tá. Então, o que acontece? A gente estava no extremo oposto. O pêndulo estava aqui, onde tinha muita opressão. Eu cresci no meio dessa opressão. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, escalation, top-down. E eu fiz isso durante muito tempo. Isso dava resultado. Bate na mesa, grita. Eu fiz isso dava muito resultado. Só que adoecia muitas pessoas. Não estava certo. Eu fiz isso, eu vivi isso. Porque você replica. E uma coisa está dando certo, você entende que aquilo está dando certo. Hoje isso não funciona mais muito, né? E não deveria, porque adoeceu as pessoas. Aí a gente foi para o extremo oposto, não pode se falar mais nada. Porque o ser humano é assim, ou é 8 ou 80, ele não consegue ficar no cinza. Agora, tudo que fala é um problema. A gente tem que tentar o equilíbrio, e equilíbrio é difícil mesmo. É bem difícil. Tem que tentar o equilíbrio entre, para eu desenvolver alguém, eu tenho que dizer aonde ele está errando. E todo mundo erra, ninguém é perfeito. Mas eu tenho que aprender a bater palma. E como é que eu faço para desenvolver a pessoa? Eu não posso adjetivar a pessoa, mas eu tenho que dizer sim que ela está errando. Com todas as letras. Porque senão não vai entender. As pessoas falam assim para mim, mas isso é óbvio. Não, o óbvio tem que ser dito. É óbvio para você. Muitas vezes para ele não é. Muitas vezes as pessoas acham que elas estão acertando. E aí, para não gerar desgaste, os líderes não falam mais. Porque eles querem ser amados e adorados. E eles não estão se preocupando em desenvolver pessoas. Eles estão preocupando com a estabilidade deles no cargo. Se a pessoa faz algo errado, Érica, ela deve ser notificada o quanto antes? Na hora. Na hora, né? Feedback é real time. Existem dois tipos de feedback. Qual é esse timing? Existem dois tipos de feedback. Aquele estrutural, que é feito pelo RH, que você tem que registrar, e ele é muito importante para ter histórico. Porque senão um gestor sai e o outro entra, ninguém sabe o seu histórico. Ficou na cabeça do gestor. Esse é extremamente importante. Mas o outro é vital. Feedback se dá real time. Você fez um negócio aqui agora, eu não gostei, eu vou te chamar no individual, porque eu não preciso te expor. Não faz o menor sentido eu te expor. Então eu te chamo e falo, não gostei da sua atitude, não foi correto, eu fiz uma reunião, você ficou o tempo todo no celular. Falta de respeito. Essas palavras precisam ser utilizadas. Não aceito, não gosto, não pode, inadmissível, não faça de novo. Isso, gente, isso não é opressão.
Isso é ser direto, pragmático e acabou. Sem mimimi, sem confusão. Sem tem que dar volta. A pessoa não entende, você está dando muita volta. Olha, eu não acho que é legal usar celular. Você não acha que é legal, você não está proibindo. Depois você usou de novo, tudo bem. Você falou que você não achava que era legal. Tem que ser óbvio, tem que ser didático, tem que ser objetivo. Tem que ser no individual. Tem o segundo, que é elogio. Elogio você faz em público. E por que você faz em público? Porque todo mundo gosta de reconhecimento. A gente não faz por dinheiro, é ledo engano achar que a gente faz por dinheiro. O dinheiro é a recompensa. O que a gente quer é ser notado. Todo ser humano é carente. O que a gente quer é ser notado, observado. Então, fez uma coisa legal? Poxa, reconhece na frente de todo mundo, não fica com invejinha, não. Bate palma. Fala, olha que legal. E aí você vai ganhar duas coisas. Primeiro, uma pessoa satisfeita, que está vendo que está sendo observada, que é legal fazer coisa boa. E segundo, que todos os outros que estão vendo entendem o que você acha legal e começa a se mover para essa direção. E tem o terceiro, que é a coisa corriqueira. Reunião de staff, reunião normal. Se a pessoa está fazendo uma coisa, os números não estão legais, você não tem que chamar no individual, porque também vai ficar desgastante. Tem que falar, ó, se o número não está legal, você tem que desenvolver. Aí é na frente de todo mundo mesmo, porque é coisa corriqueira. Nós estamos falando de atividades, métricas, KPIs, prazos. Então, isso é na frente de todo mundo e diz, você não atingiu o seu objetivo, precisa fazer isso aqui melhor. Você não entregou com qualidade e todo mundo sabendo que é uma reunião de staff, está todo mundo ali e é isso mesmo. Érica, tu que viveu muitos anos, né, nesse processo, é possível a pessoa ser leal ao chefe dela sem gostar dele? Gente, eu escrevi meu livro. Gente Feliz Não Enche o Saco, que foi editado pela editora Record, que é a maior editora do Brasil, que essa editora indicou ele ao Prêmio Jabuti. Eu tive 14 chefes, estou no 15º chefe. No meu livro eu falo, eu tive 14, eu só gostei de 4. 10 eu não gostei. Por mim, isso, gente, tem que dar match. A maioria, muitas pessoas que trabalharam comigo, eu não gostei. Mas eu respeitei todas e trabalhei com elas e elas me entregaram muito. Outras eu amei. Você não vai gostar de todo mundo e todo mundo não vai gostar de você. Faz parte da vida. Tem gente que não gosta do próprio filho. Tem gente que não gosta do pai, da mãe, do irmão. Faz parte do jogo da vida. Não vai dar match com todo mundo. Não encaixa. Não é que a pessoa é ruim. É que não gostei, não gosto. É prolixo. É controlador. É grosseiro. Cada um com o seu estilo e aquilo não te agrada. Né? Eu, por exemplo, não gosto de pessoas muito prolixas, que ficam me controlando, me vigiando. Eu não gosto, mas eu respeito. É o jeito da pessoa, o que eu posso fazer? Então, eu já tive muitos chefes assim. Isso me abafa, isso me deixa irritado, então eu não gosto. Mas eu respeito e eu entrego do jeito que ele pediu. Porque é o que tem, é assim. Aí tu tem uma atitude bem profissional, né? A gente está na empresa e a gente é um profissional. Né? Aquilo que você assumiu essa responsabilidade. Você tem que entregar. Então, dentro de empresa, o juízo não é juízo de valor de gostar ou não gostar. É de respeito e competência. Empresa são essas duas palavrinhas. Respeito e competência, respeito e competência. Gostar, a gente não vai gostar de um monte de gente. E tá tudo bem. Não tem problema. E falando sobre dificuldades, Érica, tu já deve ter passado isso. Como enfrentar uma crise numa empresa e manter a equipe unida e engajada para passar por esse período? Contar na verdade. A maioria das empresas jogam para debaixo do tapete e finge que nada está acontecendo e põe aquilo como uma coisa estratégica, não envolve equipe, toma um monte de medida que as pessoas não sabem o que está acontecendo. Aí elas ficam ansiosas e você perde a inteligência coletiva. As pessoas não sabem o que está acontecendo, a produtividade cai e você perde grandes insights que poderiam te ajudar. Eu já passei por isso algumas vezes na minha vida. Eu chamo a minha equipe e falo, cara, a gente está vivendo essa dificuldade. Como é que a gente sai dela? O que a gente faz para sair dela? E a gente monta um time unido para sair daquilo ali. Você tem que contar suas fragilidades, você tem que contar o que está acontecendo. Ah, eu posso contar para todo mundo tudo? Óbvio que não, porque tem coisas que são sigilosas. Mas para aqueles que vão executar, para aqueles que são responsáveis pela decisão, todo mundo tem que estar junto, comprometido, entendendo e engajado para sair daquilo o quanto antes. E qual, agora sim, uma situação para tu dar uma orientação, Érica? Qual a melhor atitude, por exemplo, que eu posso ter
quando o meu colega de trabalho não está agindo devidamente, como agir? Por exemplo, eu tenho um colega que a gente divide uma mesma função, uma mesma responsabilidade, e eu percebo que só eu estou fazendo, que ele não está envolvido. Eu continuo fazendo a parte dele, a minha, enfim, eu vou assumir essa responsabilidade, mas esse comportamento dele incomoda. Acontece uma coisa assim, tem dois tipos de coisa que são diferentes. Um é aquilo, eu falo que eu brinco que eu treino habilidade, não caráter. Se é uma falha de caráter, se é uma coisa muito séria, tem que denunciar para compliance. Se não tem compliance na empresa, tem que falar para o chefe. Né? Porque eu acho que quem vê e cala é conivente. E conivência também é uma coisa séria. Né? Acho que você está ali, tem que defender os interesses da empresa ao qual você trabalha. Então, eu não concordo em ver e calar. Isso é conivência. E isso acontece muito no Brasil e eu acho isso extremamente errado. Isso é falta de ética. Total falta de ética. A segunda é malandragem, não é falta de caráter. Ele está lá fazendo corpo mole. O que acontece no Brasil? Os líderes fazem uma coisa muito errada no Brasil. Por não querer desenvolver pessoas e por não querer ir lá e falar você não está fazendo e faz, o que eles fazem? Sobrecarrega quem é bom, quem trabalha. Então eu deixo você não fazer, não me incomodo com isso, não te desenvolvo, não quero me desgastar, mas eu desgasto o outro funcionário e sobrecarrego ele. Isso é completamente equivocado, que uma bela hora eu vou perder esse funcionário bom. E eu vou deixar a equipe medíocre, porque todo mundo vai nivelar por baixo. Porque uma bela hora, esse funcionário vai olhar, gente, trabalhar ou não trabalhar aqui não faz a menor diferença. Para que eu vou ficar acumulando coisa? Eu vou deixar de trabalhar. Então, e a empresa perde. Então, isso é perigosíssimo. Por isso que eu falo que existe uma diferença entre bondade e bonzinho. Eu posso ter bondade no meu coração, mas não ser boazinha. Tá. Que tem uma diferença absurda. O chefe bonzinho, ele é narcisista. Ele só está preocupado com ele não quer se desgastar, ele não quer olhar para você, ele não quer se te desenvolver, você não interessa para ele. O chefe bondoso, ele se desgasta sim. Ele vai para cima de você sim, porque ele sabe que se ele não fizer isso, você vai perder seu emprego. Você não vai se desenvolver. Então ele vai com ímpeto, ele vai para fazer isso. Então tem essa diferença. Então por parte da liderança, a liderança precisa desenvolver. O que uma pessoa faz, o outro também pode fazer. E ele tem que nivelar para cima e não para baixo. Se você é o funcionário e você é que não pode assumir esse tipo de responsabilidade. A gente é que põe limite. Você tem que chegar no seu chefe e falar, não, peraí, vamos lá, eu preciso conversar com você. Eu faço isso, isso e isso. Você está me dando mais isso do meu colega, mas ele não está fazendo. Eu discordo disso. A gente tem que aprender a se posicionar. Principalmente um funcionário como esse, que é um ouro. A empresa não vai querer perder ele. Então você tem que aprender a se defender também. Você não pode se pôr no papel de vítima do seu. Tadinho de mim, que meu chefe me sobrecarrega, que o outro lá não faz nada, que é malandro. E você, o que você está fazendo por você mesmo? Você quer que o seu chefe faça alguma coisa por você? Você quer que o cara olhe por você, mas você não luta por você? A gente tem que aprender a lutar pela gente. Falar, não, você vai até a página 4, na página 5 eu não deixo. Aí as pessoas falam, e se eu perder o emprego? Ué, você não tem empregabilidade? Faça seu currículo. Vai atrás de outra empresa. Não, mas nenhuma outra empresa me quer. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. Muito errada. Porque se você é um funcionário desse, que faz o seu trabalho de todo mundo, nenhuma empresa querer, porque é difícil ter um funcionário desse. Isso é uma joia raríssima que qualquer empresa quer. As pessoas têm medo de se posicionar. As pessoas não lutam por elas mesmas. Elas esperam que alguém vá lá salvá-lo. O brasileiro é muito à espera de um herói. Cadê o Batman para me salvar? Então a gente fica pensando que o presidente da República vai ser herói e ele não vai ser, por isso que eles prometem esse monte de coisa. A gente espera que o líder vai ser um herói, né? E não vai ser. A responsabilidade é sua. Ponha limites você. Érica, qual é o pior comportamento, a pior mentalidade que a gente pode ter dentro do nosso trabalho para que ele prospere? Vítima. Essa é a pior de todas, mas é para a sua vida. Isso é neurociência. Se você se sente incapaz, se você se sente injustiçado, se você sente tudo o problema é dos outros, nada é seu, nada é seu, nada é seu, tudo é responsável. A sua vida, você está entregando a vida de todo mundo. Eu sou assim porque meus pais não deram educação. Eu sou assim porque meu chefe é rígido comigo. Eu sou assim porque minha mulher e meu marido é assim. Eu sou assim porque meu filho é agressivo comigo. Qual é a sua parte na sua vida? Onde você está tomando o volante da sua vida? O pior papel do ser humano
é ele se colocar e ser digno de dó. Isso é a pior coisa que você pode fazer com a sua vida. Você precisa ser protagonista da sua vida. A maioria das coisas que acontecem na vida da gente, a gente realmente não tem culpa. Não tem. Mas e daí? A responsabilidade é sua. Eu, quando montei a Behave, no dia que eu montei, que eu precisava de aglomeração, palestra, treinamento, o que aconteceu? Pandemia. Eu tenho culpa da pandemia? Não, mas eu tenho responsabilidade de ir para a internet, lançar um canal no YouTube, ir para o Instagram, me transformar numa influencer que eu nunca fui, gravar vídeo olhando para uma tela. Hoje eu tenho mais de 400 mil seguidores. Eu tive que escrever um livro. Em 2 anos eu escrevi um livro, eu gravei um curso online que você mesma fez. Liderança positiva, tá maravilhoso. Gostando? Que bom. Então, ou seja, eu tive que me reinventar. Agora, eu poderia ter sentado e falar, paciência, a pandemia está aí, eu vou esperar poder aglomerar. Hoje, graças a Deus, eu ganho dinheiro dormindo. Com a venda do meu livro, com a venda do meu curso. Eu ganho dinheiro na minha casa com a palestra online. Uma oportunidade. E eu somo com tudo presencial. Se a pandemia não tivesse existido, hoje eu só teria o faturamento do presencial. Os problemas vão existir. Como é que você vai fazer para solucioná-los? E não se colocar como vítima usando-os como muleta. Isso tem muito a ver com um mindset de crescimento. Total. Total. E, Érica, outra situação que acontece assim no trabalho, né, que é uma situação sempre difícil, pelo menos eu, quando também era empresária, é a hora da demissão, de tu demitir um funcionário. E às vezes a demissão ela se dá por conta de um comportamento inadequado, que está criando uma discórdia, aquela pessoa que está sempre reclamando, falando mal do chefe. Pela tua experiência, tua orientação, na hora que eu for demitir esse funcionário, eu devo contar que é por esse comportamento? Ou tu acha que não é necessário? Na hora, tá errado. Você tem que falar antes, porque você tem que lutar por ele. Demissão não deveria ser sofrido para ambas as partes, nem para o líder, nem para o liderado. Demissão não deveria demorar 15 minutos. As minhas não demoram 15 minutos. A pessoa já sabe que eu já chamei, ela vai ser demitida. Porque tem 3 meses que eu estou dizendo para ela, você está fazendo isso errado, você está fazendo isso errado, você está fazendo isso errado, você está fazendo isso errado. Ó, falei de novo, falei de novo, advertência. Quando eu chamo na sala, levar. Óbvio. Sim. Isso é óbvio. Que eu cavei meu buraco. Por que é difícil a demissão? Porque o líder não luta. É sempre uma surpresa para o liderado. Ele chega e não sabe nem o que está acontecendo. E muitos fazem uma coisa muito covarde. Por isso que eu falo, toma cuidado com o chefe bonzinho. Ainda fala assim, é empresa. Eu nem queria. A pessoa é mandada embora. Nunca foi desenvolvida e não sabe nem por quê. Vai para outra empresa com os mesmos erros e vai ser demitido de novo. Pensem se vocês querem líderes bonzinhos. Eles arrasam com a sua vida. E, Érica, qual a diferença entre ser um chefe autoritário e ter autoridade? Nossa, é muito diferente. Todo mundo que não tem autoridade tem que ter... Todo mundo que não tem autoridade é autoritário. Quando você tem baixa estima, quando você acha que você não sabe, quando você não está nem a fim de aprender, você usa a sua autoridade para as pessoas andarem. Quando você não é raso, quando você é profundo, quando você sabe do que você está fazendo, quando você tem curiosidade para aprender, você usa do seu conteúdo para as pessoas moverem. Essa é a diferença. Tá. Um usa da opressão, o outro usa do conteúdo que tem. Érica, para finalizar aqui o nosso encontro, eu acho que tu deve ouvir essa pergunta muitas vezes. Como fazer o melhor ser para crescer hoje em dia? Aí você voltou para a pergunta inicial. Para que eu consiga crescer, tem que ser minha escolha. A gente não tira da cabeça aquilo que não vem do coração. Isso é verdade, isso não é motivacional. Tem uma poesia do Mário Benedetti, um uruguaio, que ela é maravilhosa e ela fala sobre isso. Quando eu estou envolvida emocionalmente com qualquer coisa, eu crio uma coisinha chamada resiliência. Não existe nada perfeito na vida, não existe família perfeita, filho perfeito, marido perfeito, funcionário perfeito, nada. Quando você está encantado por algo, quando você quer muito algo, quando você decidiu algo, você romantiza. Você vai minimizar tudo de ruim e vai maximizar as coisas boas. Isso vai te criar resiliência, que vai fazer você perdurar, porque para a gente progredir tem que insistir.
Nada é do dia para a noite. A insistência vem da resiliência. A resiliência vem da escolha, da paixão e da emoção. Tá certo. Muito obrigada. Eu Adorei que agradeço esse nosso encontro. muito pelo Foi demais, convite. Érica. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Obrigada.